Carregamento de carro elétrico utilizando uma estação portátil de energia solar. Será que é possível? Elite 300 WET com 2.400 watts de potência, 3.014,4 watts-hora de disponibilidade energética. Será que tem capacidade para dar um plus na bateria de um carro elétrico ou um carro híbrido na hora que você precisar? Vamos conhecer agora essa estação e responder essa pergunta para vocês, amigos do canal. Agora, pessoal, vamos conhecer a superestação Elite 300 WET. Compacta, potente, altamente tecnológica, e também vamos fazer o teste respondendo sobre o carregamento de carros elétricos e híbridos com essa superestação. Vamos lá, essa é a nova Elite 300. Superestação de energia solar portátil, compacta e com muita potência e um grande banco de baterias interno. São 3.014,4 watts-hora de disponibilidade energética. Praticamente um banco de baterias equivalente a 314 ampères-hora em 10 volts. Você tem um super inversor acoplado com um super banco de baterias. Só para você ter ideia aqui dessa máquina, que é compacta, pesando 26 kg, ela dá mais ou menos metade daquela Apex 300 WET, sendo que fornece potência equivalente com uma alta densidade energética. Nessa versão aqui com saída 220 volts, nós também temos 110, quero logo informar, nós temos a seguinte porta de saída. Uma conexão de 12 volts, 10 amperes, nós temos aqui uma saída de 12 volts, 30 amperes, nós temos entrada para placas solares de até 1.200 watts picos em placas solares em geração fotovoltaica. Só para você ter uma ideia, consigo aí acoplar tranquilamente duas placas aí de 620 watts em paralelo, respeitando a tensão máxima aqui de 60 volts na sua entrada MPPT. Ah, Tarcísio, vai passar um pouquinho de 1.200 watts? Não tem problema, ela vai gerenciar, entrar aí 1.200 watts. O resto fica de disponibilidade para aquele momento que ela produzir um pouco menos por causa do sombreamento. As placas de maior potência já ajudam aí a fazer uma compensação. Portas USB-C de 100 watts, USB-C de 140 watts, requisito mínimo aí para alimentar diretamente muitos notebooks e outros equipamentos mais pesados, e duas USB tipo A de 15 watts cada. Nessa versão nós não temos o carregamento por indução, que já saiu de algumas versões aí WT. Nós temos aí o pino para fazer um aterramento, nós temos entrada AC para carregamento rápido e circuito de proteção aqui de 20 amperes para proteção dessa superestação. Ela é onda pura senoidal? Sim. Qualidade do inversor? Excelente como sempre. A gente vai testar já frequência e forma de onda. Essa é a caixa da Elite 300. Ela vem acompanhada aí com essa caixinha com seu cabo de alimentação. Vem com o manual e o parafuso de aterramento. Nessas versões, elas não estão acompanhando o cabo de conexão das placas solares. Você vai comprar um adaptador e vai utilizar esse conector tipo Y para somar duas placas em paralelo para quando você quiser trabalhar com a capacidade máxima de carga dessa estação. Lembrando que ela é totalmente gerenciável através do aplicativo WT e funciona no modo no break, modo UPS. Como é que funciona isso? Você pode conectar uma tomada aqui, ligar na concessionária, ligar suas cargas prioritárias aqui na saída, colocar sua placa solar se você quiser ou não, e alimentar suas cargas numa potência de até 2.400 watts nominal e 4.800 watts pico. E ela pode alimentar prioritariamente com a concessionária, e caso falte, a estação vai fazer uma comutação ultra rápida de 10 milissegundos, não deixando suas cargas desligarem, e vai manter elas ligadas através do banco de baterias interno da estação. Ou seja, se você tiver equipamentos críticos de alta potência, que precise ficar ligado 24 horas e não pode ter falha de energia, você tem aí esse backup funcionando como um super no-break de altíssima comutação, de velocidade de comutação, para trabalhar no seu sistema. Sem contar que a Elite 300 é ideal aí para você colocar no seu motorhome, ter uma alta potência, um excelente banco de baterias, são 3.014 watts-hora, ou seja, 3 kWh de disponibilidade energética numa estação
como essa. Vamos verificar o formato de onda, frequência, tensão de saída e depois fazer um testezinho de fogo antes da gente responder sobre o carregamento aí do carro elétrico com essa superestação. Posicionado aqui nosso osciloscópio, vamos ligar essa tomada na saída 220 volts dessa estação e vamos dar uma olhadinha, uma conferida como sempre no formato de onda e na frequência. Lembrando que daqui a pouco a gente vai conferir também no seu aplicativo. Vamos lá? Já temos aqui resposta do osciloscópio. Temos uma onda senoidal perfeita em 60 Hz cravados, sem interferência, sem harmônicas na sua onda. Qualidade incrível desta estação. Vamos medir aqui a tensão com o multímetro também digital na saída. Agora vamos conferir aqui a tensão na saída da estação. Temos aí, vamos medir aqui a tensão AC. Está configurada a estação para 230 volts, lembrando que a gente pode fazer esse ajuste no aplicativo. Vamos até entrar no aplicativo aqui WT. Vamos agora conectar no super aplicativo WT, onde a gente faz nossa configuração e monitoramento também na estação através do aplicativo. Modo offline, estou com duas estações aqui ligadas, vou na Elite 300. Vamos acompanhar aqui algumas configurações que a gente pode fazer. Saída corrente contínua e corrente alternada ligada, nesse momento sem consumo, indicando aí 86 horas e 31 minutos. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações. Nós temos aí o modo Power Lift, aquele modo que dá um plus na potência em cargas resistivas também ligada. Modo de no break UPS padrão, nós temos aí UPS prioridade com placa solar, UPS com controle de tempo, onde a gente faz toda a configuração aqui de capacidade, de horário. Depois a gente vai fazer vídeo sobre essa configuração completa da estação. Nós temos os modos Eco, de carregamento, AC, DC, onde você pode desabilitar depois de um tempo sem carga essas saídas. Configurei aqui modo de suspensão para nunca, para que meu visor fique completamente ligado e não desligue aí. Temos aí informações da versão do aplicativo, versão do hardware e configurações avançadas, onde a gente pode escolher aqui corrente máxima da entrada de rede para carregamento. Nós temos frequência de saída, algumas opções aqui desativadas como recuperação do interruptor do sistema, autoadaptação da rede fraca, modo de suspensão, configuração de limite de carga para chegar em 100% ou outro nível. Você vai poder configurar também. Não encontrei aqui a da tensão, eu acho que essa versão está nativa para 230 volts, mas depois eu dou uma resposta aí completa para vocês. Vamos agora fazer um teste, vamos conectar uma carga pesada e olhar como se comporta a onda aí nesse teste. Já conectei aqui o nosso soprador térmico de 2 kW, 2000 watts aqui na entrada da estação. E só lembrando que essa estação ela é projetada para grandes potências, para o seu micro-ondas, para o seu fogão de indução, para o seu ar-condicionado veicular, para o seu ar-condicionado comum, splitter. Ela é feita para grandes potências e grande consumo. São 3 kWh de disponibilidade energética. Vamos dar uma conferida aqui, ligando esta carga pesada e verificar como ela se comporta. Vamos primeiro na potência 1. Vamos ver, acho que ela vai dar o que? Uns 1000 watts, metade aí do consumo. Posição 1, 1000 watts. A onda perfeita. Vamos fazer a transição para a carga máxima de 2 kW e ver como ela se comporta. A onda nem se mexe, puxando aí 2030 watts, indicando que nesta potência, puxando 2 kW, nós temos aí uma autonomia em torno de 1,3 horas com 2 kWh de carga, de consumo. Vamos desligar agora e vamos conversar um pouco sobre o carregamento de veículo com essa estação. Agora vamos falar do carregamento do veículo elétrico com uma estação de energia solar WT. Vamos, 3 pontos aqui principais. Potência da estação, 2.400 watts. Veja, aqui nós temos um carregador portátil que veio no veículo cedido aí para a gente fazer o vídeo. Esse carregador possui uma potência de até 3.2 kW. Não sei se vai mostrar aqui, mas ele é o carregador que acompanhou o veículo e ele tem capacidade aí de 3.2 kW de recarga. Ou seja, esse nativo aqui, quando o carro começar a puxar a carga, o inversor ele não vai dar conta. Por quê? Porque ele é 2.400 watts nominal e 4.800 pico, mas esse pico é durante aí 10 segundos. Depois de 10 segundos, que passar dessa potência nominal, ele vai entrar em proteção.
Quanto aos carregadores ajustáveis, nós temos aqui duas modalidades de carregador. Esse é um super carregador aí utilizado para carregamento de vários veículos e eu vou ligar aqui para vocês verificarem essa situação. Vamos lá, vou ligar ele aqui na estação. Vou ligar também a saída C novamente, né? Porque se não tiver ligado não vai funcionar. E vamos lá, ligou a saída C, o carregador, ele aparece esse erro aqui, ó. Vamos verificar, ele começa a piscar essas luzes vermelhas e aparece esse erro, é 4, falta de aterramento. Esse é um carregador que, pela potência máxima dele, a gente poderia trabalhar com essa estação. Por quê? Porque ele possui essa potência ajustável. Veja, um carregador com a saída ajustável aqui de 10 amperes, 10 amperes vezes 230 volts daria 2.300 watts. Estaria compatível com a potência máxima de saída aí da estação. E eu consigo ajustar, eu consigo trabalhar com 8, com 10, até 32. Deixa eu entrar aqui no menu, você tem que segurar aqui um pouquinho. Vamos lá. E eu consigo ajustar 13 amperes, 16, não, esse aqui vai até 16 amperes. Algo também próximo aí aos 3.200, 3.300. Mas eu consigo trabalhar com menos potência, com 1.800, 2.000, 2.100 amperes, 2.300 amperes, compatível com a potência da estação. Então poderia usar tranquilamente esse carregador para dar um plus, uma carga aí de 15% numa bateria do veículo, naquele caso ali 18 kW, a gente tem aqui 3.000 watts-hora de disponibilidade energética, então daria quase 15% de recarga ali daquela bateria, no caso daquele veículo com a bateria de 18 kWh. Porém, contudo, todavia, esse carregador aqui, ele possui uma proteção, que é essa que vocês viram há pouco, que é a proteção de falta de aterramento. Então ele não vai liberar a carga se ele não tiver um aterramento conectado. Só que se a gente for fazer um aterramento dessa estação, a gente vai perder a característica dela de ser portátil. Então qual a solução para carregamento veicular com essa estação? Tem carregador veicular que não tem a proteção contra falta de aterramento. Não é o mais indicado, mas tem essas versões. Você teria que pegar uma versão ajustável de 8, 10, 12, 16 amperes, que aí você pode trabalhar na potência máxima da estação, porém aquela que funciona sem a presença do aterramento. Aí ela não vai dar erro, porque ela vai verificar que a estação não está ligada a uma barra de aterramento e vai poder funcionar o carregamento aí portátil para dar um plus na sua bateria. Então são essas considerações que a gente tem sobre o carregamento elétrico com a estação.